Teve uma coisa que me incomodou esses dias, que foi parar para pensar que a gente gosta de tanta coisa, mas simplesmente não faz. E isso é loucura, porque todo mundo sabe que vai morrer um dia. Só que mesmo assim, fica perdendo tempo com nada, fazendo nada. Aí eu fico pensando, se a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer, então por que que a gente não vive enquanto está vivo? Porque, cara, nos últimos anos a gente tem vivido de uma forma tão superficial, sem ânimo, sem vontade de fazer nada. Parece que quanto mais o tempo passa, mais monótono e automático tudo vai ficando. Na infância, a gente se divertia com qualquer coisa, brincava na rua, corria, conversava com os amigos. Era uma vida física, né, entre aspas. A gente realmente vivia. Era tudo bem simples, só que era intenso, né? A gente tinha vontade quando estava fazendo as coisas. E hoje eu já vejo que as pessoas estão presas num tipo de sistema, sabe? Onde elas são sugadas e ficam sempre sem energia. A pessoa não tem ânimo e nem vontade de realmente viver a vida. Todo dia é como se fosse o mesmo dia. As mesmas coisas acontecem, você não tem expectativa de uma coisa diferente, sei lá, de sair, fazer um jogo com algum amigo. Sempre você está vivendo no automático. Vai para casa, volta, né? Ou vai para casa, vai para o trabalho, volta para casa. A impressão que eu tenho é que tá todo mundo preso num ciclo e ninguém percebe. Já virou normal, todo mundo normaliza isso. E nesse vídeo, eu não quero te ensinar nada, eu não quero ser um professor. O meu objetivo aqui é tentar mudar um pouco a sua mentalidade, sabe? Tipo, te dar uma visão diferente. Basicamente, te mostrar um jeito diferente de olhar para a sua própria vida, sabe? E eu vi uma frase esses dias que ficou martelando na minha cabeça. Eu só não lembro onde que eu vi, se foi em um livro, se foi em um vídeo, eu não lembro. Só que eu refleti muito com essa frase. E ela é o seguinte: você só tem que agradar duas pessoas na sua vida. E essas duas pessoas não são o seu pai e a sua mãe, muito menos a sua esposa ou esposo, né? E o seu filho. Não. As duas pessoas são o você de 8 anos de idade e o você de 80 anos de idade. Você entende o que isso quer dizer? O que a frase, né? Qual é o intuito dessa frase, falando que você tem que agradar o seu eu criança e o seu eu idoso? É porque você não pode deixar para trás os sonhos que aquela criança tinha, aqueles desejos, aquelas vontades, sabe? De ter uma vida boa, digamos assim, uma vida mágica, cheia de coisas e tudo mais. Você não pode deixar os sonhos daquela criança morrer. Você tem que realizar os sonhos dela. E ao mesmo tempo, você não pode deixar o seu eu de 80 anos, aquele velhinho lá na frente, olhar para trás e se arrepender de não ter feito coisas que poderia, justamente na idade que você está agora. Então lá na frente, você vai olhar e vai pensar, poxa, eu deveria ter feito aquilo com os meus 20 e poucos anos. Só que você não vai conseguir voltar mais. Porém, hoje, você tem 20 e poucos anos. Então faça, para quando chegar lá na frente você não se arrepender. Essa frase, ela é uma frase bem simples, mas ela tem um impacto muito grande se você prestar atenção, né? E se você for refletir no real significado dela. Porque imagina, você chega lá nos seus 80, 80 e tantos anos, aí você pensa, poxa, eu deveria ter saído mais, eu deveria ter aproveitado mais com meu filho pequeno. E cara, infelizmente, o que vai te restar é lamentar, porque você não vai ter o que fazer. Hoje você pode. Por isso que eu quero te dar mais um choque de realidade, sabe, nesse vídeo. Para você viver sua vida, fazer as coisas que você tem vontade de fazer. Aproveitar realmente e não deixar os dias passarem e daqui a pouco você olha para trás e pensa, poxa, já passou 5, 10 anos e o que, que eu fiz da minha vida? E isso daí é um arrependimento sem volta. Você não tem o que fazer mais, né? Por isso que você tem que viver o hoje, agir hoje, fazer hoje. Larga esse celular que roubou o teu tempo aí, que você nem vê, roubou várias horas do seu dia. Para de pensar o que as outras pessoas vão falar de você, o que vão pensar de você. Se você quer fazer alguma coisa e fica pensando, ah, eu não vou fazer isso por conta que as pessoas vão me julgar. Mano, dane-se, para não dizer outra coisa. Ninguém tá nem aí para nada. Deixa eles falar, vai fazer o que você gosta. Aí você vai ficar se privando, vai ficar deixando de fazer coisas que te fazem bem, que te fazem feliz, por conta de outras pessoas que não estão nem aí para você. Esquece. Duas coisas que ferram muito essa questão de não aproveitar a vida. Primeiro é o celular,
porque ela rouba tua atenção, rouba teu tempo, rouba teu ânimo. E essa é outra de se importar com a opinião dos outros, onde você deixa de fazer suas coisas por conta de outras pessoas. Esses dois itens, né, esses dois problemas, você precisa lidar com eles para conseguir aproveitar mais a sua vida. Então, assim, faz o que te deixa feliz. Se é dançar, ouvir música, fazer um piquenique no final de semana com a família, ligar para alguém querido que você não vê há um tempo, conversar com amigos, né, aquele tipo de conversa produtiva que você aprende alguma coisa, ensina alguma coisa. Isso são coisas que não têm preço, mas tem valor, né? Não tem preço, mas tem valor. E se você não der o devido valor hoje, amanhã você só vai poder lamentar. Cara, eu tô poeta hoje, hein? Todo mundo tem sonho, objetivos, essas coisas, né? Mas quando você para olhar realmente, quantas dessas pessoas conseguem realizar? A gente quer aproveitar a vida, quer viver bem, curtir os momentos, só que as distrações não ferram só com isso. Ela também ferra com o nosso futuro. Por quê? Se a gente se distrai muito, se a gente não faz o que tem que ser feito para conseguir conquistar nossos objetivos, simplesmente a gente não vai conquistar, né? Porque a gente não está fazendo nada para isso. Então a gente tem. Porra, tô falando a gente que só nesse vídeo. Então nós temos que cortar as distrações, tanto para aproveitar a vida, né? Para se divertir, compartilhar momentos, mas também para construir o nosso futuro, conquistar nossas coisas. As distrações, elas vão nos impedir, né? Nos prejudicar nas duas áreas. Porque assim, quem é que não tem vontade de ter um bom carro? De ajudar a família, de ajudar ali a mãe, o pai a comprar uma casa. Cara, isso daí é uma coisa muito bacana e que muita gente tem vontade. E não é errado. Ah, mas eu quero. Pra que ter um carro grande e não sei o quê? Cara, se você quer ter, não é errado. É um desejo seu, é uma vontade sua. Você não passando por cima de ninguém para conseguir, o céu é o limite. Você pode querer qualquer coisa, né? Só que para conseguir conquistar essas coisas, a gente precisa parar de jogar o pouco tempo que a gente tem fora. Porque hoje em dia, pô, o brasileiro quase não tem tempo, né? Se mata de trabalhar. E o pouco tempo que tem, desperdiçar, aí ferrou com tudo, acabou. Então, assim, a gente precisa parar de desperdiçar o pouco tempo que a gente tem. E ali realmente usar ele em algo que puxa a gente para frente, que leve a gente para o futuro, para onde a gente quer chegar. Então, assim, estudar, trabalhar, testar ideias, desenvolver projetos, tentar caminhos novos. É esse tipo de coisa que faz a gente crescer na vida. Mas a maioria esmagadora, né? Grande maioria das pessoas não estão nem aí mais para isso, não quer tentar, não tem ânimo de fazer nada, só vive ali no automático, do jeito que a vida leva e tá indo. Então, se o vento soprar para lá, é para lá que ele vai. E, cara, infelizmente, muita gente está vivendo dessa forma. E essas pessoas, cara, não vão conseguir chegar a lugar nenhum. Se você não parar de desperdiçar o seu tempo, se você não focar, quem vai fazer isso por você? Quem vai conquistar suas coisas? Do céu não vai cair, eu garanto. Então, são duas áreas muito importantes na nossa vida que são afetadas por isso, né? Como eu falei, tanto a parte do aproveitar em si, de compartilhar momentos, lembranças, né? Criar lembranças, quanto a questão de conquistar as suas coisas, o seu futuro. Essas duas áreas importantíssimas são muito prejudicadas com a simples distração que a gente tem todos os dias e nem percebe. Pô, imagina, 2020 para mim foi esses dias. Só que já fazem 5 anos. 5 anos. Aí eu te pergunto, tu conquistou alguma coisa nesses 5 anos? Você fez coisas que trouxeram resultados para você? Se você fez, até que tá bom, né? Mas eu garanto que tem muita gente que passou esses últimos 5 anos, não conquistou nada, não construiu nada e tá indo de mal a pior. Não seja uma dessas pessoas. E eu vou ser realista, né? Eu não sou um coach, eu não sou uma pessoa que está aqui simplesmente para motivar você sem saber da sua realidade. Cara, a gente mora no Brasil, é tudo muito caro, a gente tem que trabalhar muito, não tem tempo, não tem qualidade de vida. O dinheiro que a gente ganha está tudo para pagar a conta, some do que nem veio, entra na conta no mesmo dia já sai. Cada mês é um problema diferente, daqui a pouco fura um pneu do carro, tem gente que nem carro tem, uma geladeira queima, e o pobre é lascado, sempre acontece uma coisa ou outra. Isso tudo, querendo ou não, deixa a gente desmotivado, né? Que são problemas ali que acontecem no nosso dia. Só que a gente tem que ser maior que esses problemas, porque assim como existe o problema, também vai existir uma solução para ele. Só não tem jeito para a morte, mas para tudo você encontra um jeito. E
Cara, vai ter momentos que a gente vai pensar: "Poxa, como é que eu vou conseguir ter mais dinheiro? Como é que eu vou conseguir aproveitar mais meu tempo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo?". Você não encontra saída, né, você não consegue ter uma visão clara do que você clara, vamos apontar para cá. Você não consegue ter uma visão clara do que você precisa fazer para sair dessa. Só que se você tem esse pensamento, você já está à frente, porque você já entendeu que as coisas não estão funcionando como deveria e você precisa mudar. Isso é o primeiro passo. E outra coisa, tem gente que está numa situação muito pior e consegue dar a volta por cima. Então você também consegue. Eu lembro sempre, eu falo sempre, na verdade, né, do ator que fez o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., sei lá como que é o nome. Mas enfim, cara, ele era um ex-presidiário, né? Ele foi preso e tudo mais, saiu da cadeia e conseguiu dar a volta por cima. Fez vários filmes, hoje é milionário. Então, pô, tu tá preso na cadeia? Não, então já tá na frente dele. Entende o que eu quero dizer? A gente tá ruim, mas sempre tem alguém pior que a gente. E se a pessoa se esforçar, ela consegue sair. Então, se você se esforçar, você também consegue sair. A possibilidade, ela existe. Só vai de você definir como você vai usar o seu tempo. É como eu falei, o tempo já é pouco. E você ainda desperdiça, aí não tem milagre que salve, né? Se você quer que as coisas realmente mudem, alguma coisa dentro de você tem que mudar primeiro. E não precisa fazer essas mudanças extraordinárias e, meu Deus do céu, não. Começa aos poucos, vai devagar. Daqui a pouco as coisas vão indo ali, acontecendo de forma natural. A engrenagem começa a rodar. É sempre mais difícil o primeiro passo. Pensa em você, velhinho, com 80 anos, lembrando nesse dia e se orgulhando de você estar tentando ali fazer alguma coisa para melhorar a sua vida. Ele lá torcendo para você fazer alguma coisa diferente. Faz, cara, faz. E eu volto a falar, você não precisa acertar tudo. Você só precisa parar de andar em círculos, né? Ficar sempre no mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas. O tempo passa e você não progride. O tempo passa e você não avança. Acorda, cara, você precisa acordar. A gente também desperdiça o nosso tempo de forma inconsciente porque não vê o tempo passando. Eu terminei o ensino médio em 2017. Poxa, para mim foi esses dias, já tem quase 10 anos. Aí eu tenho que parar para pensar, e aí, será que eu fiz alguma coisa que preste nesses últimos 10 anos? Será que eu conquistei alguma coisa? Bom, algumas coisas eu conquistei, né? Então, assim, eu me orgulho disso. E eu espero que você também tenha conquistado alguma coisa para se orgulhar disso. E se você não conquistou, busque conquistar a partir de hoje. Você precisa começar a prestar atenção no tempo para parar de jogar ele fora. Escolhe aí alguma coisa que você gosta de fazer, que te deixa feliz, que te faz se sentir vivo. Pense aí. Pensou? Faz isso daí amanhã, cara, nem que seja por 10 minutos. O que que custa? Pode ser ler, estudar, fazer alguma coisa ali, caminhar, né? Ligar para alguém que você ama, que tá com saudade, treinar, iniciar um projeto pessoal seu, né? Alguma coisa que te dê um ânimo, que te dê um up, uma vontade de ir para frente, de viver realmente. O que você vai fazer de fato não importa tanto. O que realmente importa é que você faça alguma coisa que te leve para frente. Ah, eu gosto de fazer slackline, eu gosto de fazer capoeira, muay thai. Então por que que tu não tá fazendo? Se tu gosta, para pensar, o cara gosta de fazer uma coisa, só que não está fazendo. Então faz, meu. A vida só é uma só. Você tem que fazer as coisas. A gente está na vida para viver. Então vamos fazer o que gosta, vamos ser felizes. Quando você tem uma coisa ali que você faz com vontade, que você se empenha, que você gosta realmente, isso aí vai te mover. E a partir do momento que você está em movimento, as outras coisas também vão se organizando. Uma coisa leva a outra. E daqui a pouco o desperdício de tempo, o desperdício de vida vai diminuindo. E se você fica deixando as coisas que tem para fazer para depois, o Manual da Produtividade pode te ajudar a ser a sua melhor versão. É um material bem completinho, com dicas e ensinamentos práticos que te ajudam a ser uma pessoa mais produtiva. O link está aqui embaixo na descrição. E para você que realmente quer parar de desperdiçar a sua vida, você precisa cortar os seus vícios e distrações. Então assiste esse vídeo daqui, que ele vai te ensinar a lidar com isso. Te vejo lá.